minutinho. Vamos então iniciar o culto a Deus, irmãos. Vamos aquietando os nossos corações, as nossas mentes. Não é esvaziar, né? Ninguém consegue esse feito de esvaziar a mente. Mas é colocar os nossos pensamentos no Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, Deus que conhece tudo, conhece todos, conhece todas as coisas, todas as pessoas. Deus conhece cada pedacinho, cada célula do nosso corpo. E Ele é o único que pode verdadeiramente cuidar de nós, cuidar do nosso espírito, da nossa alma, cuidar do nosso corpo de dentro para fora. O Senhor pode. Ele tem poder para isso e para muito mais. E hoje nós vamos, daqui a pouquinho, falar do poder de Deus. Essa coisa extraordinária que é o poder de Deus. Nós vamos hoje, se Deus quiser, né, a gente vai conseguir transmitir isso, falar do poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, mais uma vez, nos juntamos aqui como igreja, né? Nos juntamos em torno do Senhor, em torno do Teu santo nome. Nos juntamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar e engrandecer o Senhor. Fala conosco, Senhor. Eu sei que muitos de nós estão com dificuldades, problemas, coisas que não conseguem resolver, coisas difíceis de serem resolvidas, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. Tudo. Não há nada, absolutamente nada que seja difícil ou impossível para o Senhor. Então, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos como servos do Senhor e pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu amparo. Pedimos que o Senhor resolva coisas difíceis de serem resolvidas, mas nós cremos que o Senhor pode fazer. Fala conosco, recebe-nos como adoradores do Senhor nesta manhã. Afasta de nós a mentira, os mentirosos. Fala conosco, Senhor. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, no santo nome do Cristo Jesus, nosso único, não há outro, Salvador e perdoador. Amém. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia nesta manhã. Nós vamos falar hoje do poder de Deus. Eu imagino que todos nós estejamos precisados do poder de Deus nas nossas vidas. Ou para grandes coisas,
grandes para nós, né, que somos criaturinhas pequenas, rasteiras. Para Deus não há nada grande, nada. Para Deus, aquele que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, não existe nada grande demais, né? Então, hoje nós vamos entender um pouco mais do poder de Deus. Eu, pelo menos, estou precisando de entender um pouco mais. Estava aqui mexendo, tentando entender mais e mais do poder do Senhor, né? Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. E se você quiser deixar assim já marcado, porque daqui a pouco a gente vai mexer aí, Romanos capítulo 1, versículo 16, e também Coríntios capítulo 4, versículo 20. Quando eu não falo se é primeira ou segunda Coríntios, é porque é primeira, perdão, né? Falei Coríntios, é primeira Coríntios. Quando for segunda, a gente indica, né? Então, Lucas 1, 37, Romanos 1, 16 e Coríntios capítulo 4, versículo 20. Lucas 1, 37 está escrito assim: porque para Deus não há nada impossível. Nada. Eu tenho algumas coisas que eu tenho apresentado a Deus, tenho pedido, né? Porque o que nós vamos fazer? Pedir para Deus, clamar a bondade do Senhor nas nossas vidas. E quando a gente lê na Bíblia, né? Para Deus não há impossível. Isso nos dá um alento, nos dá uma esperança tão profunda, nos dá um bem-estar, porque a gente descobre que aquilo que a gente está pedindo, ou aquelas coisas que a gente está pedindo para Deus, não são coisas impossíveis. Deus pode fazê-lo, ou pode fazê-las, ou pode realizá-las, porque para Ele não há impossível. Aqui na rua onde eu moro, na esquina de cima, estão começando a construir um prédio. Vai ser um prédio muito bonito. Vai ser mesmo um prédio, apartamentos e tal. Eu já vi uma placa lá falando desses apartamentos. Será um prédio bonito. E você sabe que quando começam a construir prédios, precisa fazer aquelas fundações e tal, né? E eles usam escavadeiras, eles usam, eu não sei o nome daquilo, mas é
um aparelho, né, que desce um peso numa broca que vai entrando no solo, guindaste para levantar essas coisas, né? Também no comecinho da construção, mas às vezes eu passo ali, dou uma olhada, né? Tem um estande de vendas na frente, tudo, e dá para a gente ver uma coisinha ou outra da construção. E aí a gente vê que as pessoas são tão pequenininhas, né? Mas quando a gente consegue usar batistacas, obrigado, Jair, exatamente, o nome disso é batistaca. E a gente vê que o homem é tão piquititico, e ele usando essas máquinas, estas invenções, ele pode fazer muita coisa grande. A gente consegue colocar muitos elementos em ação quando a gente usa do poder dessas máquinas, né? O homem não conseguiria nunca fazer manualmente com suas mãos, né? O que um bate-estacas faz, por exemplo. Tem como? Não sei quanto precisa penetrar essa broca, essa estaca aí no solo, né? Quem sabe disso é um engenheiro. Então tem coisas mesmo que a gente precisa deste poder das invenções, das ferramentas, né? E Deus também tem poder. Deus é poderosíssimo. Imagine você, um batistaca, um negócio meio feio até, né? Que sobe, pá, faz aquele barulho, né? Mas funciona, ué. É daquela forma. Não sei se existe um outro método, mas é daquele jeito. Agora imagina o poder, o peso que isso desce, né? A força que isso exerce. Imagina a força e o poder de Deus. Você consegue? Eu tenho hora que eu não consigo imaginar, né? Porque a gente é tão, nossa cabecinha é tão piquititica que a gente não consegue imaginar a força de Deus, o poder de Deus. E aí começa a vir as perguntas, né? Porque todo ser humano se questiona, deve questionar as coisas. Onde é que se manifesta o poder de Deus? Onde se manifesta este poder de Deus? É a pergunta que eu estou deixando para você agora. Deus tem poder. A Bíblia já disse para nós que para Deus não há o impossível. A gente, como cristão, como tementes a Deus, nós cremos nisso. E aí vem a primeira pergunta: onde se manifesta o poder de Deus? Sua opinião. Irmão, irmã em Cristo, este poder tão grande, tão maravilhoso, que nós tanto necessitamos,
tanto precisamos dele que nós estamos aqui falando hoje, onde é que ele se manifesta? Onde? Se manifesta numa erupção de um vulcão? A gente vê grande poder ali, né? Quando um vulcão entra em atividade, a gente vê um poder muito forte, muito grande. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, e para nossa alegria, que o poder de Deus é infinitamente maior do que a erupção vulcânica. O poder de Deus se manifesta no calor do sol. Você acha que é no calor do sol? Olha, eu vou dizer para você, o calor do sol, né? A Terra vive, sobrevive por causa do calor do sol. Algumas coisas só acontecem por causa do calor do sol. O sol tem um poder de calor, de luz fantástico. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus é infinitamente maior do que a luz, do que o calor do sol. Olha só com que nós estamos tratando. Por que você está falando tudo isso? Para você começar a reativar a sua ideia do que nós estamos tratando. A velocidade dos planetas é poderosíssima. Mas será que o poder de Deus se manifesta na velocidade dos planetas? O poder de Deus é muito maior, muito maior. Tudo bem, Gilmar? Quero dizer para vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, quando a gente bate aqui em algumas coisas na mesma tecla, né? Não, ele vai falar de novo disso. O poder de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, segundo a Bíblia Sagrada, existem duas passagens no Novo Testamento que fala exatamente onde se manifesta o poder de Deus. A primeira delas é Romanos capítulo 1, versículo 16. E a segunda passagem que fala onde se manifesta o poder de Deus é Coríntios capítulo 4, versículo 20. Vamos ler a primeira? Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego.
Ah, mas então só judeu e grego? Não. Aqui está falando que primeiro do judeu. Quando diz e também do grego, está dizendo de todos os outros povos. Esta é a primeira passagem que diz aonde se manifesta o poder de Deus. A segunda passagem é Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O poder de Deus se manifesta no Evangelho, na pregação do Evangelho, na exposição do Evangelho. O poder de Deus se manifesta na sua palavra, não na minha. Minha palavra não tem poder nenhum. Mas a palavra de Deus tem poder. O poder de Deus não se manifesta no vento, no calor do sol. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus se manifesta naquilo que está escrito nas boas novas. Quando a gente lê em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há impossível, nós estamos mostrando para alguém, para nós mesmos, o poder de Deus. Se isto não estivesse escrito, você não saberia que para Deus não há impossível. Você ia saber como. Então, a palavra de Deus é a própria manifestação do poder dele. E do jeito que nós usamos ferramentas para construir um prédio, para construir um avião, um foguete, um carro, uma bicicleta, nós precisamos usar a ferramenta do poder de Deus para conseguir as coisas de Deus. Qual que é esta ferramenta? É aquilo que manifesta o poder. É a palavra de Deus. Esta é a ferramenta crucial para a gente conseguir utilizar este poder de Deus nas nossas vidas. O poder da salvação, o poder do perdão, para mim e para você. E para quem quiser. Primeiro para o judeu, depois para os outros povos. Porque Jesus veio primeiro para o seu povo. O seu povo acabou recusando Jesus. E aí foi aberto para os outros povos a salvação. Nisso, irmão, irmã, a gente pode crer. Isso a gente pode aceitar. Porque isto é verdade pura, santa, cristalina e verdadeira. Uma verdade verdadeira. Ah, mas que redundância é essa? Não há nada de mistura aí. Não há nada aqui nesta verdade
que possa sequer colocar em dúvida nisso. A gente pode crer. Isso a gente pode aceitar. Nenhuma palavra de Deus precisa de poder. A palavra de Deus não precisa de poder. Ela é poder. Por causa disso que é de suma importância a proclamação da palavra de Deus, para que mais e mais pessoas venham conhecer a verdade. Não adianta, irmão, irmã, não adianta a gente pregar as coisas do mundo. Não adianta. Ninguém vai conseguir, com a força humana, colocar uma broca do jeito que um batistaca faz. Ninguém vai conseguir, com a força humana, realizar os impossíveis que só Deus pode realizar. Não adianta pregar palavra amiga, palavra que falou com você, que lhe trouxe arrepio, fez você chorar. Não adianta. Porque a palavra de Deus não necessita de poder, porque ela é poder. Porque a palavra de Deus sempre vai cumprir o seu propósito. A palavra de Deus não fica sem propósito. Você pode até, eu posso até trazer a palavra de Deus aqui sem propósito nenhum. Hoje o que eu vou? Eu vou falar disso daqui lá. Qual o meu propósito? Nenhum. Eu não tenho propósito, mas a palavra de Deus tem propósito. Eu não tenho poder nenhum mesmo, mas a palavra de Deus tem poder. E por que ela tem poder? Porque o poder de Deus se manifesta na sua palavra, que é o Evangelho. Lembra quando eu digo assim, olha, comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, porque é aqui que está o poder de Deus. É aqui que se concentra o poder de Deus. Porque é aqui que está escrito para nós, gregos. Mas eu não sou grego, claro, nem eu. Mas gregos aqui, falei no princípio, são os outros povos. Você não é grego, nem eu. Você é judeu? Começa a ler pelo Novo Testamento. Lá você vai ler Deus falando para nós, os outros povos. Você vai ler lá Deus falando para nós. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. E não é mesmo. Não há nada. Nada que seja impossível, difícil. Mas você pode falar alguma coisa para mim, eu falar, meu irmão, isso é difícil, hein? Difícil. Isso é difícil para mim, olha, está difícil. Para Deus, não. Mas por que eu tenho pedido e não tem acontecido? Olha,
Não tenho nenhuma vergonha em dizer para você que eu não sei tudo. Aliás, eu sei muito pouco. Agora, existe um negócio chamado vontade soberana de Deus. Eu não sei o que Deus está querendo ensinar para você. Não sei se Deus está te corrigindo. Não sei. Poderia levianamente falar, Deus está testando a sua fé. Não vou falar isso, porque eu não sei. Não, eu sei, nesses casos assim, é porque Deus testa a fé. Eu não vou falar isso, porque eu não sei. Porque Deus não é regra. Agora, o poder de Deus se manifesta em sua palavra. Romanos 1,16. E se eu não estiver enganado, aí também eu não vou afirmar. São as duas passagens do Novo Testamento que diz que o poder de Deus se manifesta na palavra. Não precisa da palavra de um homem. Por causa disso que tem a Bíblia. Porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Mas Deus é bom demais. Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com Deus e abra o seu coração. Fale exatamente o que você precisa. Tenha, você e Deus. Ah, pastor, mas aqui em casa está sempre tão cheio de gente. Ora, fale aqui, ó. Fale aqui na sua cabeça com Deus. Fale sem abrir a boca. Deus conhece a sua mente. A própria palavra, eu não me lembro aonde agora, mas no livro dos Salmos, Deus diz que nos conhece antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães, quando nós éramos uma massa disforme. Está lá, deste jeito. Eu não sei aonde, mas acho que é nos Salmos. Uma massa disforme. Deus, desde ali, ele nos conhece. Quer dizer, ele conhece antes, mas ele está deixando aquilo para a gente ver que antes, né, da fecundação, ou no momento da fecundação do óvulo, né, com o espermatozoide, quando nós ainda não tínhamos nada. Nós éramos o início, Deus já nos conhecia. Então a sua mente para Deus não é segredo. Se você não quer falar, não consegue falar, pense. Comece a pensar. Deus, eu preciso que o Senhor me ouça. E abre o teu coração. Fale. Primeiro que você vai se sentir melhor. Porque às vezes a gente está agoniado com determinadas coisas, né? Aquilo parece que tem um saco de 250 quilos aqui no peito da gente. Quando a gente começa a orar, esse saco vai ficando cada vez mais leve. Este peso vai diminuindo a pressão em nós e a gente vai se sentindo melhor. Leia a Bíblia Sagrada. Não é abrir com o dedão aqui, hoje eu vou ler aqui Timóteo. Segunda, não é assim que se lê a Bíblia. Leia sistematicamente. Leia lá Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai lendo.
Deus vai mostrando para você, porque o poder de Deus se manifesta na palavra dele. Nós lemos aqui, olha só, Deus falando hoje. Para mim não há impossível. Isso é o poder de Deus, não é o poder da minha palavra. Minha palavra não tem poder nenhum. Minha palavra não tem, mas a palavra de Deus tem poder. Fale com Deus. Abra o teu coração para Deus. Peça. Peça hoje, peça amanhã. Peça do jeito que o teu filho pede as coisas para você, tua filha. Pede, se não dá um choramingo, pede de novo. Até o dia que você fala, tá bom, vai. Deus é Pai, você esqueceu? Deus querido e Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, falando conosco, ministrando sobre as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a entendermos o poder da Tua palavra. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.